Olá pessoal, então agora eu vou começar uns vídeos sobre a questão econômica de novo e vou certamente abordar de novo assuntos que eu já abordei, mas de outra maneira, né? E isso a gente vai entrar fatalmente em Marx, no socialismo, no capitalismo, no feudalismo, em todos esses conceitos e enfim, na esquerda, na posição da esquerda, hoje o que eu acho que ela teria que dar um salto e compreender certas coisas que ela não está compreendendo. Mas isso vai ser uma série de vídeos, porque na verdade é uma coisa bastante complexa, que envolve um monte de coisas. Eu poderia fazer uma abordagem muito parcial, mas aí não nos permitiria compreender, na minha opinião, o que está em jogo. Muito bem. Eu vou começar falando de uma abordagem que tem na economia, que é sobre os ciclos, né? Uma abordagem que se faz uma análise matemática dos ciclos, colocando dentro de uma linha marxista, né? Que, segundo Marx, existe uma luta de classes. A luta de classes, ela é o motor da história. Então existia no feudalismo, né, uma contradição dentro do sistema, que era a própria burguesia que crescia e botava, digamos, no seu crescimento, botava o sistema em crise, e ela veio a superar, né, então aquele sistema feudal e constituiu o sistema capitalista. E dentro do sistema capitalista, a contradição, segundo Marx, seria que aquele que produz a riqueza, ele mesmo não usufrui, ele é usado ou expropriado por outra classe, e que essa contradição iria levar em xeque o capitalismo e criaria o socialismo. Resumi um pouquinho as ideias de Marx, né? Muito bem, essa análise matemática que eu estou falando, ela montou uma equação assim, de presa e predador, né? Que é com base num matemático que pescava com o seu cunhado ou coisa parecida, e ele via que uma coisa interessante, que aí quando escasseava o peixe, tinha muito pescador, né, mas escasseava o peixe e os pescadores não iam mais. E dava um tempo, daqui a pouco os peixes se reproduziam, os pescadores começavam a ir, e aí diminuía a pesca. Aí ele pensou no seguinte, que havia um ciclo entre pescador e presa, né? Quando a presa estava grande, o pescador ia, então ia muito pescador, a presa diminuía. Bom, e aí ele fez uma equação mostrando que há assim uma troca, digamos, dentro desse lago entre presas e predadores, certo? E isso se chama uma equação diferencial, que na engenharia a gente estuda e que ela define todo tipo de movimento que é uma troca assim, entende, pessoal? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. O carro, ele está andando, certo? Ele está sempre oscilando. E essa oscilação é uma troca entre dois mecanismos de acumulação de energia, que é a mola do carro, que quando ela é comprimida, ela acumula energia que ela devolve para o carro. E vai para outro tipo de acumulação, que é a energia potencial, que a gente diz, é uma massa que foi levada a um ponto mais alto e, portanto, acumulou energia. E essa massa volta e comprime a mola. Então, são duas coisas trocando energia. No meio do carro tem um amortecedor para que a gente não fique assim, né? Amortece então essa energia para que fique mais confortável. Mas há uma troca. E tudo na vida é assim. O nosso organismo é assim, a nossa pulsação do coração é assim. Eu falando para vocês é uma onda no ar que também é assim, que o ar se comprime num ponto, cria vácuo no outro, né? E depois o vácuo puxa de volta e assim é uma onda que chega até o microfone aqui, depois se transforma em outra onda, chega até vocês. Enfim, eu não vou explicar tudo isso, porque eu levaria... Mas enfim, essas equações diferenciais, elas nos permitem trabalhar sobre esses fenômenos pulsantes, cíclicos, vamos dizer assim. Aí um cara lá da economia, que agora eu não vou lembrar o nome, é Baldwin, uma coisa assim, ele pegou essa equação do presa e predador e adaptou à formulação marxista. Ele disse, há uma troca, digamos, da riqueza entre o capital e o trabalho. Então, ele explicou ciclos usando equações, que é aquele ciclo que eu falei para vocês que o Marx observou no tempo principalmente da Belle Époque. Vocês lembram? O tempo da Belle Époque, a economia era a economia e tudo era um laissez-faire. A economia principalmente era um laissez-faire.
não tinha assim um controle. Então o que acontece? A Inglaterra, que era o produtor maior de produtos industrializados, ela produzia isso, fazia com que o pescador, né, via, pô, tá pescando, invisto mais, mas daqui a pouco escasseava. Por quê? Porque o próprio produtor, o próprio trabalhador, ele começava a ganhar menos, ou seja, ele não tinha condições, não acompanhava o rendimento do trabalho, não acompanhava esse mesmo ritmo, e aí o próprio produtor não tinha como vender. Ele entupia com prejuízo e a Inglaterra entrava em recessão. Aí aqueles poucos que sobreviviam, os bancos absorviam uma parte, depois revendiam para outros e eles iam começando. Então tinha um ciclo. E esse ciclo é uma coisa assim que pode ser visto por essas equações que eu estou falando como uma passagem. Ora o capital ganha mais e o trabalho ganha menos. Aí o capital cresce, ele precisa de mão de obra, começa a aumentar o salário, passa para o salário uma boa parte da renda criada. E aí estrangula a produção que entra em crise. E assim há uma troca entre, da mesma maneira que o pescador e o peixe, ou a presa e o predador, certo? Ok, o Marx dizia assim, à medida que o capitalismo vai avançando, as empresas vão investindo mais capital fixo, mais máquinas e causando desemprego, digamos, né? Mas o que acontece? À medida que ela investe mais capital, o Marx dizia assim, capital fixo é isso, e o capital variável é a mão de obra. Então, na medida em que a composição orgânica do capital, que é o quê? É o capital fixo sobre a mão de obra, vai aumentando, as empresas ficam com mais máquinas do que com trabalhadores, o lucro diminui, a lucratividade diminui. Por quê, pessoal? Porque, segundo Marx, o lucro tu tem em cima de pessoas, tu não tem em cima de máquinas, certo? A mais-valia é o trabalho que tu está expropriando. Então, à medida que tu vai abandonando e tu bota máquinas e tu tem cada vez menos pessoas e mais máquinas, a tua margem de lucro vai diminuindo. De tal maneira que o capitalismo vai acabar. Ele vai acabar tão inexoravelmente quanto amanhã de manhã, ou um dia qualquer vai nascer o sol, se amanhã tiver chuva, mas um dia o sol vai nascer, né? O capitalismo vai acabar. Então virou assim uma verdade absoluta que ele iria acabar. Mas a gente depois descobriu que o capitalismo ele tem maneiras de se reciclar e vai indo, certo? O Keynes, inclusive, ajudou nisso, porque ele colocou o papel do Estado como fomentador, como distribuidor de renda, criando demanda e superando as crises de excesso de oferta, certo? Mas o Marx, em certo sentido, tem razão. Por quê? Porque se tu pegar o PIB do mundo e tu olhar a participação dos lucros das atividades empresariais dentro do PIB, a gente vai ver que ele vai diminuindo ao longo do tempo, certo? E o trabalho? O trabalho, ele, durante muito tempo, ele cresceu a sua participação na renda do mundo. Ele cresceu. Se nós pegarmos, por exemplo, no início do século XX, a participação do salário no PIB era muito menor do que é hoje. E muito menor do que era, por exemplo, nos anos 70. A partir dos anos 70, a participação do salário no PIB começou também a cair. Então, aumentou, será que a participação dos lucros no PIB? Não! Se nós formos observar, a participação dos lucros continuou caindo ou se manteve pequena. É como se no lago diminuísse agora os peixes e também diminuísse os pescadores. Dá a impressão assim, tem outra coisa crescendo dentro do lago então. O que é que dentro do PIB cresce? Que não é nem capital, não é nem lucro e não é nem salário. Tem alguma coisa crescendo dentro desse lago. Será que tem um monstro crescendo dentro do lago? Né? Eu fiz essa observação na aula de economia que tratava do assunto e o professor disse, é mesmo, deve ser o Estado, esse monstro que cresce dentro do lago. Não é o Estado, porque o Estado paga ou salário ou lucro, ele também
ele paga salário, um monte de salário, e as coisas que ele contrata são empresas que pagam ou salário ou lucro. Então, o que é, afinal, que está crescendo dentro do nosso lago? Bom, se nós pegarmos os PIBs, nós vamos ver que tem salário, tem lucros e tem uma outra coisa, que é o financeiro, que é o crescimento do mercado financeiro, que é o rendimento meramente fictício, né, de ações, de derivativos, que fazem parte do PIB. Então tem uma coisa crescendo dentro do lago, certo? Muito bem. Essa coisa é muito complexa, sabe por quê? O que a gente pensa quando fala isso? Puxa, essa atividade é uma atividade parasitária. É uma atividade que está reduzindo a economia, porque ela é meramente fictícia. Muito bem. Agora eu vou passar para o Marx. Eu só vou passar um pouquinho, depois eu vou continuar no vídeo que vem. O Marx via isso como uma coisa parasitária, os rentistas, o rentismo. O Keynes também. Todos os economistas veem como uma coisa que deve ser eliminada ou mitigada ou diminuída. Talvez o único economista que eu conheço que vê como uma coisa mais ou menos positiva é o Malthus, né? É o Malthus, que via esse setor meio parasita, que é assim a aristocracia, que vivia de rendas, como uma coisa positiva, né? Porque ele consumia, precisava ter quem consome. E para o Malthus não era esse pé de chinelo trabalhador que tem que consumir, porque se tu der muito dinheiro para o trabalhador, para o pobre, o que vai acontecer? Segundo o Malthus, ele vai ter mais filhos e mais filhos, vai criar mais pobre. Tu não tem que criar mais pobre, tu não tem que alimentar aquilo que é, na visão do Malthus, né, ruim. Né? Só que o Marx pegou essa ideia do Malthus e foi uma das coisas que ele recuperou do Malthus, é que a demanda tem um papel fundamental. Só que aí, claro, o Marx entendia que a demanda tem que ser do trabalhador, que é quem realmente cria o valor, segundo Marx, certo? Bom, e segundo Marx, então, a classe trabalhadora ela iria superar a burguesia por ela ser a contradição do sistema capitalista, certo? Só que o Marx não se deu conta de uma coisa muito importante, que aí nós vamos continuar no vídeo seguinte, no aprofundamento disso. Ele não se deu conta que a burguesia, ela não era uma classe dentro das classes existentes no feudalismo, certo? Então, não foi a classe oprimida do sistema feudal que superou o feudalismo. Não foram os servos, certo? Foi a burguesia, uma coisa nascida fora do sistema feudal. Vocês me entendem? Então, se tu quer ser rigorosamente científico e fazer um paralelo com aquilo que aconteceu, tu vai dizer que é uma outra coisa que está crescendo fora desse binômio classe empresarial ou burguesia, classe trabalhadora ou proletariado. É uma coisa que está crescendo fora, certo? Que vai superar esse sistema, certo? Então, é o monstro do Lago Ness que vai superar esse sistema. Então nós temos que olhar para a bolha do rentismo de uma forma nova, que eu pretendo começar a abordar no próximo vídeo. Um abraço, até lá.